Hoje eu vou pegar na sua mãozinha e vou te ensinar a estruturar uma carteira de fundos imobiliários, quais são os tipos de segmentos que você precisa distribuir para te garantir uma segurança melhor no longo prazo. Seguindo essa estratégia aqui, eu te garanto que você vai dormir aí bem mais tranquilo, sabendo que está no caminho correto, com uma carteira bem mais equilibrada e organizada. Bom, partindo do princípio, a gente tem basicamente dois tipos de fundos imobiliários, né? A gente tem fundos imobiliários de papel e fundos imobiliários de tijolo. Os fundos de papel investem majoritariamente em CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos de renda fixa, basicamente. Tá? E os fundos imobiliários de tijolo são literalmente imóveis físicos, tá bem? No que tange a fundos imobiliários de papel, eu particularmente não gosto de ter uma alocação muito grande. Eu já toquei sobre esse assunto aqui em outros vídeos, mas eu não vejo muito sentido, porque fundos imobiliários de papel são basicamente títulos de renda fixa, né? É basicamente um fundo que faz a gestão desses títulos de renda fixa. E, na minha opinião, a renda fixa na sua carteira, ela deveria ter um papel de menos risco. Ela deveria trabalhar como um porto seguro para a sua carteira, trazendo menos volatilidade, mais segurança, mais previsibilidade, mais liquidez. Ela permite que a sua carteira oscile muito menos em momentos de baixa de mercado, né? Contribuindo aí para o fator psicológico, que é muito importante em investimento de longo prazo. Então, enquanto toda a renda variável, toda a parte alocada em renda variável da sua carteira pode estar em uma queda muito brusca, em um momento de queda de mercado, a renda fixa vai estar lá, estável, crescendo devagar e sempre. Então, ela vai trazer essa tranquilidade psicológica para você. Portanto, quanto maior a sua alocação em renda fixa na sua carteira, menos volatilidade ela vai ter. Portanto, fica claro aqui que, na minha opinião, ativos como, por exemplo, o Tesouro IPCA, que sofre marcação a mercado, não fazem muito sentido aí na renda fixa na sua carteira, já que a renda fixa, na minha opinião, volto a dizer, deveria ser aí para gerar um colchão, gerar uma estabilidade na sua carteira de investimentos. Lembrando que aqui eu estou compartilhando com você o que deu certo para mim, o que dá certo até hoje para mim, mas existem muitas estratégias de investimento que dão certo, né? A minha intenção aqui é compartilhar conhecimento com vocês e permitir que vocês mesmos façam aí a análise crítica e decidam por vocês mesmos como seguir aí com seus investimentos. Um outro motivo para você ter a parte de renda fixa na sua carteira com liquidez é ela permitir que você saque em momentos, por exemplo, que aconteceu algum problema grave de saúde, por exemplo, com você ou com alguém da sua família, e a sua reserva de emergência talvez não deu conta de sustentar aí esse problema. Então, o que é melhor? É você sacar da renda variável num momento como esse, que a gente espera que não aconteça, né? Mas pode acontecer, ou é melhor você sacar de uma renda fixa, de um Tesouro Selic com liquidez diária, por exemplo? É muito melhor você sacar de um Tesouro Selic, certo? Renda variável é sempre para longo prazo, tá bem? Portanto, aqui, na minha opinião, também não faz muito sentido ativos de risco como CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, debentures. Isso já resume algumas horas aí de estudo que você teria com renda fixa. Então fica claro aqui para você que fundos imobiliários de papel não fazem muito sentido para mim. Mas se ainda assim você quiser ter uma alocação em fundos de papel, acho que em uma carteira diversificada não tem problema. Eu, por exemplo, tenho 2 fundos imobiliários de papel somente na minha carteira. Tenha então, se você quiser, mas tenha uma alocação menor, tenha menos ativos de papel e tenha fundos imobiliários de papel high grade, tá bom? Que são os que investem majoritariamente em títulos de crédito de alta qualidade, como devedores com bom histórico, empresas sólidas, com baixo risco de inadimplência. Então foque em fundos imobiliários high grade. Já fundos imobiliários de papel do tipo high yield, que são os mais arriscados, na minha opinião, não fazem o menor sentido. Deixe o risco para a parte de ações na sua carteira, tá bem? Então, para finalizar esse primeiro ponto, que é da tipologia aí dos fundos imobiliários, você pode simplesmente só ter fundos imobiliários de tijolo e tá tudo bem, você não precisa ter fundos imobiliários de papel. Ou se você quiser ter um pouquinho de fundos imobiliários de papel, tenha pelo menos uma alocação menor em fundos imobiliários de papel e escolha fundos imobiliários high grade, tá bem? E títulos aí de valores imobiliários, que são os FIAGROS, entram para mim na mesma situação dos de papel, tá bom? Porque eles investem aí em CRAs, em CRIs, em LCIs, LCAs, só que majoritariamente voltados para o mercado agro. Então, é exatamente a mesma opinião que eu tenho de fundos imobiliários de papel, eu tenho com FIAGROS, tá bem? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, o meu objetivo aqui é te ensinar a ser capaz de
analisar por conta própria a escolher os ativos que se encaixam mais no seu perfil de investidor, tá bem? Então, indo agora especificamente para a distribuição dos segmentos nos fundos imobiliários do tipo tijolo, no Brasil a gente tem muitos tipos de segmentos do tipo tijolo, mas eu vou ser bem honesto com vocês, tem muito fundo imobiliário ruim no Brasil, a grande maioria deles é muito ruim, então não sobra muitas opções boas para você e você vai acabar ficando concentrado no segmento de galpões logísticos, híbrido, que é galpões logísticos e lajes corporativas, e shopping. Fora isso, você pode encontrar sim residencial, hotel, hospitais, você pode até encontrar alguma coisa ou outra boa, mas num geral vai ser difícil, tá bem? Lembrando que eu tenho um vídeo completinho aqui no canal ensinando você a escolher os melhores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira, fundos imobiliários do tipo tijolo. Eu pego na sua mãozinha, ensino passo a passo, tudo bem didático, bem fácil de entender. Abro lá o relatório gerencial do fundo, ensinando você todos os pontos que você precisa analisar no fundo imobiliário. Esse é um tipo de conteúdo que todo mundo cobra, tá? Todo mundo cobra cursos caríssimos para vocês para ensinar esse tipo de conteúdo. Então aproveita que o vídeo tá lá de graça. Depois desse vídeo aqui você vai lá e confere e aprende a analisar fundos imobiliários. Mas voltando aqui na distribuição entre segmentos, não tem segredo. Distribua o mais igual possível entre eles. Em alguns segmentos você não vai encontrar nenhum fundo imobiliário bom. Eu, por exemplo, não gosto e não boto na minha carteira fundos imobiliários de lajes corporativas. Primeiro porque eles estão agora em uma época de alta vacância. Na minha opinião, essa vacância só vai piorar e é por uma questão muito simples. Home office, né? Ou home office ou híbrido, né? Que vai 1, 2 dias para o trabalho e o restante trabalha em casa. E eu sou um defensor feroz de home office. Eu tenho certeza que esse é um caminho inevitável para a grande maioria das profissões aí no futuro. É um caminho sem volta. Então, sim, eu acabo me expondo um pouco em ativos com o segmento de lajes corporativa, mas eu me exponho através dos fundos imobiliários híbridos, que tem uma parcela em galpões logísticos e uma outra parcela em lajes corporativas. Normalmente, aí as lajes corporativas, como são menos lajes, já são mais selecionadas em pontos mais estratégicos, mas ainda assim você vai perceber que a vacância nesses fundos está concentrada majoritariamente nas lajes corporativas. Já o segmento de shoppings, eles são muito bons, você vai encontrar ótimos fundos do segmento de shoppings, mas você precisa aceitar que eles podem passar por momentos como, por exemplo, o que aconteceu na pandemia, onde deixaram por um período de pagar aí os proventos, né? Isso é natural, você só precisa aceitar e estar preparado para isso. Faz parte aí do jogo, né? A gente espera que a gente não tenha muitas pandemias pela frente. Esse vídeo está te ensinando algo que você não sabia, então por favor, se inscreve no canal, comenta algo aqui embaixo que isso ajuda ao YouTube, ao algoritmo do YouTube entender que a gente está entregando um conteúdo de qualidade. Dessa forma a gente consegue continuar trazendo vídeos aqui para vocês, compartilhando a minha experiência para que vocês possam ser capazes de aprender o máximo possível aí sobre investimentos. Aí a gente vai para um próximo ponto que é cuidado com a distribuição entre gestoras. Nesse ponto aqui eu posso dizer para você com tranquilidade, esqueça administradoras. Foque somente nas gestoras, tá bom? Que é o que efetivamente vai importar para você. Como eu falei para vocês, no Brasil não tem muitos fundos imobiliários bons. Então, tenha, por exemplo, 2 da Quineia, 2 da Pátria. Algumas gestoras você não vai nem encontrar 2 fundos bons. Então, 2 da Quineia, 2 da Pátria, 1 da Aliança e assim por diante. Dessa forma, se a gente tiver algum problema com a gestora, você não tem uma parcela muito grande aí da sua carteira concentrada em uma única gestora. Você está percebendo aqui que eu estou falando vários termos que talvez você não conheça, talvez sejam novidade para você: high grade, high yield, CRIs, CRAS, Tesouro Selic, IPCA, marcação a mercado, vacância e assim por diante. Lembre-se de ir anotando esses termos e organizando os seus estudos para depois você se aprofundar em cada um desses termos. Eu vou deixar aqui na descrição e também fixado nos comentários um segundo vídeo onde eu te ensino a organizar aí os seus estudos sobre investimentos e não ficar perdido aí nesse monte de siglas e termos, tá bem? Então depois você confere lá também esses 2 vídeos, ensinando a analisar fundos imobiliários e ensinando você a organizar os seus estudos sobre investimentos. São ouro, valem ouro, tá bem? Isso aqui é cobrado em curso, tenha certeza disso. Aí a gente pode ir para um ponto que é o número de fundos imobiliários, número total que você pode ter na sua carteira. E aqui novamente eu falo, você não vai ter muitos fundos imobiliários bons no Brasil. Dificilmente você vai encontrar mais do que aí 15 fundos imobiliários realmente bons aqui no Brasil. Então acho que isso já responde aí a pergunta para você. Não é que eu ache que o número perfeito é 15, não é isso. Mas dificilmente você vai encontrar muitos fundos bons. Então foque em analisar com cuidado cada fundo imobiliário e escolher os melhores. Esqueça esse número, tá bem? Indo agora para um ponto que inclusive eu acho que faltou lá no meu vídeo ensinando a analisar fundos imobiliários. Da onde você parte, da onde você começa a estudar, onde você procura esses fundos imobiliários. Então você pode entrar em qualquer site que compila essas informações, como por exemplo
exemplo, o investidor 10. E aí você vai simplesmente aqui em FIIs e você pode clicar aqui em segmentos, né? Você vai em ver todos. E aí aqui em segmentos você vê que você consegue selecionar aí todos os tipos de segmentos, né? Na minha opinião, você pode aí começar focando em lajes corporativas, híbridos e shoppings, né? Depois você parte para outros segmentos, né? Então, se você pegar aqui, por exemplo, logístico, que são os galpões logísticos aí, você vai ver que não tem muitos fundos, né? Já acaba aqui. É isso aqui que tem de fundo, tá bem? E aí você pega ali o vídeo que eu vou deixar aqui ensinando a analisar fundos imobiliários. Não é um vídeo muito longo, tá? Dedique uma meia horinha da sua vida aí para aprender a analisar. E você vai abrindo aqui um por um. Com o vídeo que eu ensino lá você a analisar, você vai ver que tem alguns critérios já de corte, já bem básicos que você pode colocar. Por exemplo, não ter mais 10% de vacância, não ter uma alavancagem maior que 20%. São só exemplos aqui, tá? Você vai ver lá o vídeo, aprender, criar os seus próprios critérios. Então, você não vai precisar analisar profundamente cada um desses. Você abre eles rapidamente aqui e você olha ali, já se bate com certos critérios eliminatórios para você. E se já não bater, você já nem continua a análise, né? Agora, bateu ali com os critérios eliminatórios, tá com uma vacância controlada, tá com uma dívida controlada e assim por diante, né? Depois você confere o vídeo lá. Aí sim, você cria ali uma notinha especial e analisa profundamente esse fundo imobiliário para ver se ele cabe ou não na sua carteira. E aqui, igualmente, você vai indo para outros, né? Por exemplo, aqui, shoppings. Você vê que também não tem muitos fundos de shopping. São poucos fundos de shoppings aqui e eu te garanto que são realmente poucos que são bons, tá bem? Então, os dois vídeos que eu deixei aqui, ensinando a analisar fundos imobiliários, ensinando você a organizar os seus estudos sobre investimentos, juntando esses dois com esse aqui que eu tô te ensinando agora, você vai ser capaz de analisar e escolher os melhores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira. Então você percebeu que não basta a gente diversificar entre tipos de ativos como fundos imobiliários, ações, renda fixa, investimentos no exterior, reserva de valor e assim por diante. Você precisa também entrar no detalhe de cada tipo de ativo e aprender a diversificar dentro daquele tipo de ativo, como por exemplo a gente fez hoje com os fundos imobiliários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Confere os outros dois vídeos ali que são complementares a esse. Se inscreva no canal, comenta algo aqui embaixo que isso ajuda muito a gente. Não se esquece, dá um like aí no vídeo e até a próxima.